Olá, eu sou Paola Tucunduva, agora começa o programa Alma do Negócio. Nosso tema, responsabilidade criminal para as empresas. Para falar quais são esses riscos, eu tenho aqui no estúdio comigo Dr. Rodney Carvalho de Oliveira, um advogado criminal. Dr. Rodney, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado a você pelo convite. Eu acho que esse é um tema um pouco árido e talvez distante para grande parte dos empresários. Agora, eu imagino que nós estamos expostos a uma série de riscos referentes à nossa legislação penal e criminal e nós não temos nem ideia, Dr. Rodney. Queria que você começasse explicando um pouquinho quais são os principais riscos que nós estamos expostos. De uma forma geral, é curioso até o que você está colocando, porque a grande maioria dos clientes, e nós estamos falando aí em algo em torno de 80%, 85%, são clientes que muitas vezes nos procuram por problemas que jamais estariam imaginando que poderiam estar enfrentando. São acidentes de trabalho que acontecem dentro das empresas, que geram procedimentos criminais na esfera inicialmente policial e, eventualmente, num segundo momento, na esfera judicial. São questões de infrações ambientais, de saúde pública, enfim, uma gama bastante vasta, vamos dizer assim, de procedimentos e legislações que devem ser muito bem cuidadas e apreciadas, e muitas vezes, até uma coisa que a gente costuma orientar sempre, é o trabalho preventivo. Eu imagino, porque depois que você tem o problema, deve ser muito mais difícil para resolver, né? Especialmente na questão ambiental, é muito próximo disso que você está colocando. Fica, evidentemente, muito difícil uma defesa criminal quando se há um dano irreversível, por exemplo, e que, eventualmente, se vai conseguir, via Ministério Público, um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, exatamente. Isso é viável, mas nunca numa reposição integral daquilo que efetivamente se fez como prejuízo dano, como prejuízo, para exatamente. A sociedade. Olha só, então dentro desse tema, eu queria entender como é que funciona. Quer dizer, quais são os procedimentos que um representante da empresa que esteja sofrendo um problema criminal vai passar? Como é que funciona esse processo? Olha, normalmente as empresas maiores elas já contam com uma assistência jurídica não só interna e muitas vezes também uma questão interna. Nem todas as empresas, claro, têm um advogado criminal presente no seu dia a dia. Muitas delas precisam efetivamente desse advogado criminal no seu dia a dia em razão da atividade que exerce, evidentemente. Mas, vamos dizer, para pequena e média empresa, a última coisa que a gente tem é um advogado. De preferência, prefere que eles estejam mais distantes. É nesse perfil, geralmente, que o empresário de médio porte ou de pequeno porte, ele sempre conta com um advogado que ele costuma conversar, seja na questão de problemas trabalhistas ou nas questões cíveis ou mesmo tributárias. É muito simples muito isso. Comum, muitos né? deles até se recorrem a contadores e tudo mais. Esses é que têm a maior dificuldade de entender e principalmente dar o start de como resolver ou como enfrentar, melhor dizendo, esse problema de uma eventual questão de infração criminal. Exatamente. Agora, então, vamos dizer, normalmente eu imagino que o empresário deve ser pego de surpresa, ele vai receber o quê? Uma notificação, uma visita de um policial? Como que normalmente se inicia um processo criminal dentro da empresa? Bom, existem aí diversas formas desse início acontecer. Vamos partir primeiro de uma questão, vou dar um exemplo, por exemplo, um acidente de trabalho. Tá. Supondo que você tenha lá na sua empresa uma reforma no telhado e você tenha contratado que seja uma empresa terceirizada para essa finalidade e aquele indivíduo lá em cima não está cumprindo com determinadas regras de segurança e venha, por acaso, a despencar lá de cima, sofrendo um acidente que pode até ser fatal. Evidentemente, o empresário, no primeiro momento, está achando o seguinte: bom, esse funcionário lá em cima não é um funcionário meu, ele é um funcionário desta empresa terceirizada que eu contratei. Não é minha responsabilidade. Dependendo do porte da empresa, ele deve ter um engenheiro de segurança lá dentro.
Mas normalmente na pequena e média na nem pequena isso, ele não né? tem, estou seguindo então, portanto, nesse exemplo, acontecido o acidente, é evidente que a pessoa vai ser socorrida. No momento que dá entrada, que o SAMU, numa hipótese, for fazer o primeiro atendimento, automaticamente ao ingressar numa unidade hospitalar, esse boletim de ocorrência ele vai ser lavrado, ele vai ser elaborado. Tá. E no momento da instauração, ou melhor colocando, da feitura desse boletim de ocorrência, nós estamos falando especificamente, na hipótese de não haver uma morte, de uma lesão corporal. Tá. Ou se houver uma morte, de uma ação de um procedimento de homicídio. Ok? Feito, portanto, essa comunicação, o delegado de polícia faz a instauração do inquérito policial e começa, portanto, uma apuração dos fatos, do porquê do assunto e porquê do acidente. E aí, então, mesmo sendo uma empresa terceirizada, um funcionário da empresa que eu contratei, se ele sofreu um acidente dentro da empresa, de alguma forma eu posso ser responsabilizado? Pode, mas não obrigatoriamente. Vai depender, claro, de uma situação geral daquilo que aconteceu. A própria culpa da vítima em não obedecer certas regras de segurança pode servir de elemento de defesa. Tá. Numa situação dessa. E isso, vamos dizer, isso são os procedimentos da fase policial, vai estar em fase, a apuração de um boletim de ocorrência é feito na instância de uma delegacia. Isso, através de um inquérito policial. Claro, assim, sucintamente, só para você entender, feito o boletim de ocorrência, na delegacia é feito em sequência a instauração de um inquérito policial. Feita essa instauração de inquérito policial, o delegado responsável vai fazer a apuração dos fatos e chega a uma conclusão, fazendo, portanto, um relatório final, apontando ou não alguém como responsável. Tá. Em seguida, esse procedimento é remetido ao judiciário, a um juiz de direito, que encaminha ao Ministério Público, e o Ministério Público, por intermédio de um representante, um promotor de justiça, ele deverá dar início ou não a uma ação penal. Dependendo daquilo que foi apurado, podendo, inclusive, pedir novas diligências, significa pedir novos esclarecimentos para que a delegacia faça a pedido daquilo que ele está solicitando, o Ministério Público, daquilo que ele entende pertinente para se chegar a uma convicção. De fato. Agora, eu imagino que o ideal em algum empresário que esteja desde o primeiro momento de um boletim de ocorrência, o mais indicado é buscar um advogado criminal. O advogado criminal acompanha nessa instância ou só no judiciário? Não, ele acompanha em todas as instâncias. A gente costuma orientar sempre que, ocorrido o acidente, faça o contato com o advogado imediatamente. Seja de dia ou de noite, eu costumo dizer que a gente funciona meio como parteiro, porque o acidente não tem hora para acontecer, ele pode acontecer durante a madrugada ou qualquer coisa que o valha. Nós estamos falando, num aspecto criminal, de acidentes com vítimas. Tá? Não estamos falando de acidentes onde a gente está falando única e exclusivamente num prejuízo material. Tá. Nós temos que ter um dano. Para ser considerado criminal, tem que ter ou uma pessoa envolvida, ou ele se machucou, ou venha a ter um falecimento. Em linhas gerais, sim. Tá. Existem algumas questões específicas que eu acho que não vem ao caso, que alguns crimes, por exemplo, o crime de dano, que é você causar um prejuízo a outro, está capitulado isso no Código Penal. Mas isso eu acho que é uma questão muito, muito pontual e que não há uma urgência no contato com o advogado criminal, como no caso de um acidente com vítima. E aí eu imagino que um acidente com vítima pode ser uma pessoa que está trabalhando dentro da sua empresa e acontece alguma coisa, né? Numa máquina, a gente vê pessoas que mexem em metalúrgica, perde, né? Se acidenta, mão, braço, perna, tudo isso. Eu imagino que em acidentes de trânsito para empresas que têm entrega e a parte de logística, eu queria saber, dentro desses acidentes de trânsito, quando que deve haver algum tipo de preocupação criminal? Porque às vezes é só uma batida, eu imagino que não tenha nenhum problema. Na questão de acidente de trânsito especificamente, fica mais fácil imaginar a responsabilização. Vai haver, evidentemente, uma elaboração de um laudo técnico, e esse laudo técnico vai chegar a uma apuração da responsabilidade. E nesse aspecto, muitas das vezes, ou 100% das vezes, a responsabilidade vai ser daquele que estava
efetivamente dirigindo ou conduzindo esse automóvel. Então não passa para a empresa, a não ser fica que a haja, cargo do motorista. A não ser, por exemplo, que haja uma questão de manutenção. Um exemplo, solta uma roda. Tá. E por falta de manutenção, essa roda se desprendeu, causando um acidente. Aí nós vamos buscar na cadeia, dentro da empresa, quem é o responsável pela manutenção e se existe alguma ordem superior para que essa manutenção tivesse sido realizada ou não, e aí vai subindo o degrau, eventualmente podendo chegar até na diretoria da empresa, dependendo do caso. Agora, por exemplo, no caso de um incêndio, normalmente todo incêndio gera um boletim de ocorrência, ou para ter uma preocupação criminal é só se houve vítimas? Não, aí nós entramos nos dois aspectos. Vai gerar um boletim de ocorrência para apurar as causas do acidente, ou as causas desse incêndio, evidentemente. Agora, se houver vítima, efetivamente nós vamos estar tratando aí, dependendo da circunstância, como eu disse, pode ser um acidente com uma vítima fatal, nós vamos ter obrigatoriamente um caso de homicídio, em regra, culposo, que é aquele homicídio cometido sem a intenção efetiva de se fazer. Tá? Tem o culposo e o doloso. E o doloso que é quando a pessoa fez exatamente. Proposital. Você sai com a ideia e com a intenção de cometer, de matar alguém, por exemplo. Entendi. Isso é um homicídio doloso. E isso tem um impacto muito grande, uma diferença em relação a possíveis consequências desse crime, se ele é doloso ou culposo? Depende muito da circunstância. A gente trabalha muito mais com uma gama de homicídios na linha do culposo, porque, evidentemente, dentro da empresa você vai ter uma questão, é só uma questão pessoal, né? E essa questão pessoal, ela se desvincula muito fácil da responsabilidade da empresa. Suicídio, por exemplo. O suicídio dentro de uma empresa, é evidente que a polícia vai apurar as causas disso, mas é muito difícil imaginar que aquele suicídio tenha se dado em razão de uma atitude de um superior hierárquico, qualquer coisa. Embora muita gente vá querer jogar isso para efeitos de indenização, força, né? Mas é uma outra esfera. E aí, vamos dizer, quando a gente se for se preocupar com questões criminais mais comuns dentro das empresas, um acidente com vítima, quando existe uma penalidade, ela chega a levar a uma prisão ou existem outros tipos de punição? Eu imagino que deve ser vamos dizer assim, uma gama muito grande de possíveis penalidades, mas quais são as mais comuns? Bom, veja bem, em termos de acidente do trabalho, a gente tem isso de uma forma muito constante, muito comum. Acidente ambiental também a gente tem isso constante. O que se vê muito é o momento em que a Polícia Civil se encontra. Muitas das vezes a polícia está num momento até político de mais atuação. Como agora, por exemplo a gente está vendo na Polícia ou agora sim, e especialmente nas investigações da Polícia Federal, num outro âmbito, mas em que você percebe claramente um trabalho efetivo de investigação, um trabalho efetivo para se buscar irregularidades. Isso acontece na Polícia Civil do Estado de São Paulo, vezes com maior ocorrência e vezes com menor ocorrência. Mas e aí qual é a interferência disso numa pessoa que está com uma causa rodando? Não, eu estou te colocando isso por duas circunstâncias diferenciadas, vamos dizer. Uma é a investigação em si, porque a polícia trabalha muito em cima de denúncia anônima, por exemplo. Alguma irregularidade que esteja acontecendo dentro de uma determinada empresa, colocando em risco a saúde dos trabalhadores, e, eventualmente, isso pode gerar um inquérito policial com uma apuração mais aprofundada. Num outro aspecto, é o aspecto do acidente em si, que esse não há o que fazer. Evidentemente, quando ocorrido o acidente, logo em seguida se instaura, como eu disse, um procedimento criminal. E aí, normalmente, as penalidades são de que ordem? É um ano, é detenção, veja bem, varia muito? Na lesão corporal, especialmente, diferente do homicídio, você tem uma circunstância que muitas vezes pode ser beneficiada por uma legislação específica, em razão de uma lei que permite a efetivação de uma transação penal. É o que se vê aí popularmente, dependendo, claro, do caso, é uma gama muito grande, em que o responsável por ser primário, por jamais ter participado de algum evento como esse, ele poderá trocar, por exemplo, a pena por eventuais trabalhos para a comunidade, ou se abster de frequentar determinados locais, enfim, algumas
previsões de alternativa que são dadas, em geral, pelo Ministério Público, tá? E que a pessoa pode... Então, fica muito difícil, realmente, eu te dizer o que é mais grave ou o que é menos grave. Depende do caso. O que eu vejo importante é o contato imediato com uma orientação jurídica do ramo específico, porque a gente tem colegas na esfera trabalhista, a gente tem colegas na esfera civil... Que não necessariamente entendem a questão criminal é né? delicada, ela é delicada. E bem cuidada, provavelmente garante uma finalização justa. Mal cuidada deve ter consequências mais graves. Vai incorrer num risco muito mais sério, exatamente. Olha só, nós temos um rápido intervalo comercial e nós já voltamos falando das questões também ambientais e toda essa consequência da sua responsabilidade criminal dentro das empresas. Fique conosco, já voltamos.